Por que os pais precisam auxiliar na aprendizagem dos filhos atípicos fora da psicoterapia? Vamos começar com uma parte muito importante? Se não fosse importante que os pais fossem introduzidos nesse processo como geral, existiria uma parte na psicoterapia infantil chamada orientação aos pais? Sim, a gente cobra para os pais irem em uma sessão aonde o psicólogo explica detalhadamente para os mesmos o que eles precisam trabalhar em casa para com a criança. Em um dos meus vídeos que vai estar aqui na descrição, eu trouxe sobre dificuldades, sobre frustração. De uma maneira simples, clara e rápida. Mas por quê? Porque a frustração, quando você não é aprendido, quando você não joga com o seu filho, quando você não trabalha com ele isso em casa, ele vai ter mais dificuldade em lidar com a frustração, porque ele não está acostumado a ouvir não, porque ele já aprendeu que com a birra dele, que não chega a ser uma desorganização, ele consegue chegar onde ele quer. Então, enquanto os pais não entenderem a importância que tem, não só do psicólogo, não só do terapeuta ocupacional, não só dos medicamentos, mas a importância dele para como pai com essa criança, infelizmente, vai ser muito mais difícil dessa criança evoluir. Hoje eu vou contar um caso de um paciente específico. Não vou citar o nome, mas eu vou contar um caso que ocorre hoje onde eu trabalho. Tem uma criança atípica que anda e ela tem comportamentos de birra. Não é mais comportamentos de desorganização. A criança sabe que se ela chora e se ela dá cabeçada, ela vai ser carregada e balançada. E o que essa criança faz? Toda vez que chega na clínica, ela chora, grita, esperneia. E aí, quando ela é levada para a sala, a gente faz o treino com ela ainda, o de sentar. Sabe o que é treino de sentar, pais? É vocês sentarem com a criança no chão da sua casa e brincar com a criança para que ela compreenda que se ela sentar em casa, ela vai conseguir generalizar depois de um certo tipo. Ah, sentei em casa, vou sentar na clínica, vou sentar na escola e fazer essas 3 ligações, ela não vai ficar dependente de colo. Quando essa criança chega, ela já chega no colo da mãe. A mãe não quer pôr ela no chão. Fala mal dos profissionais, acredita que os profissionais estão maltratando o seu filho, quando na verdade o maltrato infelizmente está vindo dela, com esse reforço positivo que ela dá para ele. Ele chora, ele ganha colo. Ele grita, bate, ele ganha atenção, ganha um balançar que ele quer. Então ele aprende que é isso que ele vai ter de fazer, que é isso que funciona. E ele já aprendeu que isso funciona na escola e isso funciona em casa. E ele tenta inserir isso na clínica. Tanto que nesse treino de sentar, a gente anota. Eu vou contar para vocês, sem falar o nome, né? Porque o antiético é falar o nome, é identificar a pessoa. Mas eu vou falar para vocês o que ocorre. Essa criança chega na sala chorando, gritando, não cala a boca nos 5 primeiros minutos. Aí ela começa a ficar sentada sem chorar por 15 segundos. Depois 30 segundos, chegando a alcançar até 10 minutos sem choro, sem gritaria, sem nada. Por quê? Porque ela está sendo ensinada que se ela chora, se ela quer chamar a atenção da maneira errada, ela não tem a atenção. E que a birra na sala de psicoterapia não funciona.
ao contrário de outros ambientes. Como ela já generalizou, o que é generalizar? Ela acreditar que, como eu fiz em casa e eu fiz na escola deu certo, em qualquer ambiente que eu faça, isso vai ser o correto, porque eu vou conseguir o que eu quero. Então, é isso a generalização. Então, olha só que interessante. Se essa mãe trabalhasse de outra maneira com essa criança em casa, entendesse quando a gente chama ela para dar uma orientação, explica o que ela tem que fazer em casa e fizesse da maneira como é pedida, essa criança estaria muito mais evoluída do que realmente é. Porque sabe o que ela está fazendo com o próprio filho? Ela está fazendo que o próprio filho regrida. Então, vocês estão me entendendo por que eu trouxe esse estudo de caso aqui pra gente conversar sobre ele? Como é preciso que vocês estejam dispostos a treinar o seu filho para ele conseguir a não generalizar, a ele conseguir não fazer birras em um ambiente. Como ele pode aprender de acordo com o que a gente trouxe aqui? Orientação de pais. Por quê? Você já teve uma orientação com o psicólogo do seu filho? Você já sentou com o psicólogo do seu filho e falou assim, o que eu preciso mudar no meu ambiente? O que eu preciso mudar para como pai para melhorar para o meu filho? Ah, mas Ana, você tá falando que eu não sei cuidar da minha criança? O que eu estou te falando é, crianças atípicas, elas têm um cuidado que precisa ser um pouco diferenciado de crianças típicas. E que se você faz certos tipos de comportamentos com o seu filho, você está criando um grande problema. Não só para você, mas para todos os outros. Porque você pensa também nesse psicólogo. Será que ele não se sente em alguns momentos como se estivesse enxugando o gelo? Será que não fica difícil de trabalhar assim? Vocês não lembram que eu trouxe um triângulo? Vamos falar de novo desse triângulo? O psicólogo, eu queria ter uma caneta aqui, mas eu não tenho. Vamos pôr aqui, ó. Um psicólogo começa aqui um treino com seu filho. Para esse treino evoluir, ele vai perguntar: deixa eu entender como que tá na escola pra gente fazer juntos um trabalho. Aí, em contrapartida, ele vai perguntar: como que é feito esse treino em casa? Aí já virou um... Vamos alinhar aqui, ó, nós três, para trabalharmos na vertente que precisa ser trabalhada. Ah, minha criança precisa ser estimulada na fala. Como que você vai estimular ela na fala? Assim, ó. Ela não tá falando, ela não tá tendo que emitir comportamento nenhum, ela só tá olhando na tela do celular. Como você vai estimular a fala dessa criança? Pegar, ficar cantando com ela lá. A galinha pintadinha e o galo carijó. Vamos brincar de é brincar de falar com a criança. É não dar as coisas só quando ela você já entregou o mundo pra ele. O que você quer, meu filho? Eu quero te dar o mundo. Eu sei que o sonho dos pais é dar um mundo pro filho. Tá tudo certo. Mas a gente precisa compreender que a gente precisa estimular. Essa é a palavra-chave. Estimular. Se eu estimulo o seu filho dentro do meu consultório, cabe a você estimular o seu filho fora do consultório. Ah, mas é tão cansativo, já fico o dia todo na clínica. Bibibi, pororó, parará. Meu dia é tão corrido. Mas se você não estimula, se essa criança não tem essa troca, ela precisa ser estimulada a falar, ela precisa ser estimulada a aprender, ela precisa ser estimulada a lidar com a frustração, ela precisa ser estimulada na questão de socialização. Ah, mas como é que eu vou estimular ela na socialização? Leva a criança no parquinho. Ai, mas eu tô tão cansado. Nota
que os pais são os primeiros a colocar dificuldades nas coisas que as crianças precisam começar a fazer? Por pensar no cansaço. Não tô falando que é fácil também não, tá, minha gente? Porque eu sei que é cansativo. Eu sei que chega uma hora de você estar cansado do trabalho, você vai sair ainda com uma criança que vai chorar, que vai gritar, que vai espernear, mas ela vai chorar, vai espernear cada vez que você não começar a fazer. Porque se você pensar no trabalho que você vai ter no começo, você nunca vai pensar nos benefícios. É como alguém que começa a academia. Então, assim, começa a academia para depois pensar no resultado. O que as pessoas, o que pais de crianças atípicas esperam? Eu quero o resultado da psicoterapia e eu começo a fazer. Mas eu estimulo um pouquinho. Vamos pôr aí que eu estimulo 20% na semana dessa criança e os pais podem estimular até 80%. Ah, mas minha criança dá muito trabalho, minha criança chora, minha criança bibi, pororó, parará. Mas se você não estimular, qual chance você acha que há de mudar essa questão dela? Eu vou ser muito sincera, não vai mudar. Se você não acredita que o estímulo que você faça, que você tá fazendo, vai mudar essa criança, não vai mudar. Porque você não quer estimulá-la. Porque você não quer compreender que você precisa mudar algumas coisas sua. Não minha, não dele. Dele sim, mas principalmente de você. Porque para você começar a mudar o seu filho, você precisa mudar o seu comportamento. E vamos lá, é fácil sair da zona de conforto? Não é. O maior problema hoje são mães que estão sobrecarregadas, pais que deixam as suas famílias e deixam essa mãe sozinha. Essa mãe não tem rede de apoio, não consegue pensar em com quem vai deixar o filho, começa a se ter pensamentos suicidas sobre isso, pensando em algumas vertentes até de matar o próprio filho e se matar por pensar que não vai ter quem cuidar deles. E isso tudo por uma sobrecarga muito alta. E aí chega eu, falando que o seu filho, se ele não tiver estimulado por você, ele não vai melhorar. Mas vamos pensar que a gente precisa criar essa rede de apoio. Os pais não podem, não devem deixar essa mãe ser mãe sozinha. Essa mãe precisa de conforto também. Eu entendo e compreendo que vocês precisam de conforto. Eu entendo e compreendo que vocês precisam cuidar tanto da saúde física como também da saúde mental. Porque vocês se desgastam no trabalho, desgastam cuidando do filho, desgastam cuidando da casa muitas vezes e acaba esquecendo da mulher que habita. Algo que já é muito comum com mães típicas, mas com mães atípicas que se cansam de lutar pelos seus direitos, isso fica ainda mais evidente. Então, meu abraço virtual para vocês. Mas, em contrapartida, vocês não podem, não devem passar a mão na cabeça dos seus filhos, pensando que, ai, coitado, ele é uma criança atípica, ele sofre muito. Quanto mais você coloca o seu filho como coitado, menos você faz com que ele evolua, menos você pensa como ele está precisando de uma evolução, menos você pensa como isso o afeta de uma maneira de regredir ou fazer que ele não evolua. Se você não tiver esse tato de compreender que o seu filho não é que ele é um coitado, ele é um neurodivergente que tem algumas dificuldades a mais que outras crianças e não treina para ele melhorar isso, minha amiga, eu vou te dar uma má notícia. Seu filho não vai evoluir. O seu filho não vai sair da onde ele tá. Por quê? Evidências científicas
comprovam que é preciso ter esse cuidado, que é preciso trabalhar com ele para que ele evolua. A aba, análise aplicada do comportamento, muitas das vezes tratada como, inclusive na onde eu moro, mesmo no estado onde eu moro, é considerado como um treino de cachorro, mas não é um treino de cachorro. A gente não exclui o que é criança, o que o indivíduo é. A gente treina ele para ele ser aceito perante uma sociedade que impõe certos tipos de coisas. Vou te dar um exemplo muito claro aqui. O olhar dentro dos olhos. Se um adulto não olha dentro dos seus olhos quando ele está falando, quantas vezes ele é criticado por isso? É considerado uma pessoa falsa, é considerado uma pessoa sem educação. Sabe por que isso? Porque provavelmente tem uma neurodiversidade aí, mas que não foi trabalhada. E aí a gente faz treino do olhar. Para quê? Para que a criança aprenda que ela deve olhar. A gente faz treino de socialização, que é a criança se socializar com outras crianças dentro do consultório. Mas, em contrapartida, isso tem que ser contínuo. E como que vai ser contínuo se ela vai na terapia 3, 4 vezes? Contínuo quer dizer todos os dias, quer dizer todos os dias, quer dizer fazer aquilo frequentemente. Como você quer que seu filho deixe de ter uma seletividade alimentar se muitas das vezes você pensa, ele vai sujar a roupa, ou ele vai sujar a cueca se ele for desfraldado. Aí você fica pensando sobre isso e deixa e abre mão de deixar aquela criança se sujar, se molhar, se arrebentar. Deixa a criança ser criança. Ai, mas ele é um neurodiverso, ele é uma criança atípica. Mas só por ele ser uma criança atípica, ele deixou de ser criança? Ele deixou de poder chorar, ele deixou de poder gritar, ele deixou de poder brincar. Ele deixa de ser um indivíduo? Por quê? E o quanto as mães colocam isso como obrigação da criança, de ser daquele jeito ou de não ser. E algumas vezes a criança faz várias coisas que são de chamar a atenção. E a mãe confunde com várias outras coisas por pensar assim, não, essa criança tá chamando minha atenção demais. Isso daqui é maldade. Isso daqui não é normal de uma criança fazer, não. Bibibi pororó parará. Na verdade, mãe, ela precisa de treino. Treino, sim. E agora eu vou ser um pouco mais polêmica. Educação. Porque uma coisa é uma criança atípica. E outra coisa muito diferente é a educação que aquela criança tem. A educação é algo que tem que ser aprendida. E olha, talvez eu surpreenda falando isso aqui, mas talvez nem tanto. Psicólogo não tem obrigação de educar. Não é obrigação nem de professor, nem de psicólogo. É uma obrigação dos pais. E sim, é difícil educar. Não vamos falar que é fácil. Ainda mais porque em alguns momentos a gente acha que educar é bater. E educar não é bater. Educar não é a criança ter medo de você. Educar é a criança aprender que aquilo dali é certo ou errado. Enquanto os pais não entenderem a importância que vocês têm na vida dos seus filhos e de como isso faz a diferença para eles, eles vão continuar da mesma forma que estão. Porque eles vão acreditar que eles são donos do mundo, que eles podem fazer o que ele quiser com as outras pessoas, que as outras pessoas não têm sentimentos, que somente os sentimentos deles importam. Então, cabe aos pais trazer a educação para os filhos. Cabe aos pais trabalhar no processo de acordo com o que o psicólogo chamar. Fala assim, olha pai, hoje eu tô te chamando para uma orientação parental. Que quando o psicólogo te chamar sobre orientação parental,
pega seu caderninho, leva seu caderninho, anota tudo que o psicólogo falou que tá trabalhando, como é para você trabalhar com essa criança em casa. Trabalha de acordo com o que o psicólogo falar. Porque sabe o que você vai conseguir perceber? Você vai conseguir perceber os ganhos do seu filho. Porque vamos falar a verdade. Quantas vezes você vê uma melhora na psicoterapia e isso não é continuado em casa e você não consegue perceber mais benefícios? E isso desgasta. Isso cansa. Cansa os pais, cansa os profissionais, cansa a escola e acaba todo mundo em algum tempo cedendo à vontade daquela criança. E aí eu vou te surpreender mais uma vez. Criança tem vontade? Tem. É importante considerar as vontades da criança? Sim. Mas as vontades da criança têm que ser todas feitas? Olha, eu vou te falar, não. Vamos pensar. Você já pensou uma criança falar que vai te morder e aí você falar, não, pode morder? Não, você não tá colocando um limite nela. Criança falar ou fazer isso, você precisa colocar limites. A criança vir te bater e você deixar? Não, você precisa estabelecer limites. Se ela vier te bater, você segura a mão dela e fala, não. Por quê? Ela precisa compreender que nem tudo que ela faz, ela tá certa. E ela pode se reganhar no chão, chorar até, mas ela tem que compreender que ela não pode fazer tudo o que ela quer. Que aí entra naquele tema que a gente tinha falado, da diferença da desorganização e da birra. Existe algumas vertentes que você tem que levar em consideração? Existe sim, mas existe outras que você precisa perceber que existe uma desorganização e aí conseguir compreender cada caso e cada caso. E é exatamente essa parte difícil e principal. Conseguir compreender que cada caso é cada caso. Concluindo, eu vou ensinar vocês como vocês podem trabalhar cada questão dos seus filhos. Desde a dificuldade de lidar com a frustração, desde a questão da seletividade alimentar. Vamos lá, desde o sentar até a dificuldade da criança de lidar com o ciúme. Eu vou ensinar tudo isso para vocês. Eu preciso que os pais compreendam a escolha de auxiliar o filho a ter uma evolução melhor. Não depende de mim, não depende de uma clínica, mas depende também de vocês. Depende da disposição que vocês vão ter fora das suas questões de cansaço. Preciso que vocês escolham todas as vezes o evoluir do seu filho, por mais que isso pareça difícil, por mais que isso pareça cansativo. Eu preciso que vocês compreendam que vocês precisam escolher os seus filhos, que vocês precisam até abrir mão também da tecnologia para eles também abrirem, que vocês precisam mudar algumas vertentes suas, culturais, da sua casa, das suas questões, de abrir mão do outro, de você compreender como você faz parte da vida do seu filho, de como você pode ser aquela plantinha que falta para ele crescer e de fazer a diferença na vida dele. Então eu preciso de você, papai e mamãe. Não só a mamãe, mas o papai também, principalmente, auxiliando essa mãe, para que juntos vocês consigam fazer com que esse filho evolua. Não vamos entrar aqui na regra da palmatória, gente, não é isso. Eu quero que a gente faça os treinos que devem ser aplicados em casa com a criança,
para ela desenvolver em casa e continuar desenvolvendo na clínica. Para a gente começar aquilo que eu sempre falo desde o meu primeiro vídeo, um trabalho multidisciplinar, um triângulo fechado, trabalhando junto para a evolução daquela criança, fazendo-a evoluir de maneira eficaz e que funcione muito bem. Então, é importante que vocês pensem muito bem e que vocês sempre escolham os seus filhos. E aí, o quanto você está disposto a escolher o seu filho hoje? Se você gostou desse vídeo ou talvez não gostou, deixa aqui o seu comentário. Fale sobre o que você não gostou. Vamos discutir mais sobre isso. Deixe o seu like e vem comigo fazer parte nessa jornada.